Irmãos, gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 18 em diante. Gente querida, vamos nos colocar de pé. Já participamos de um período de louvor sentados, reverência à palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé, ler Efésios capítulo 5, do verso 18 em diante. Eu gostaria que você fizesse essa leitura como quem quer ouvir a voz de Deus. Se você veio no automático, desliga nessa hora, se coloca sensível àquilo que o Senhor quer falar ao seu coração, ao meu coração. Efésios capítulo 5, do verso 18 em diante, o apóstolo Paulo faz algumas recomendações bem diretivas à igreja em Éfeso, dizendo o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome. Queremos agradecer a ti mais uma vez pelo alto privilégio que tu nos dás de estarmos juntos aqui nessa manhã. Poderíamos estar à deriva na vida, poderíamos estar cegos, ó Pai, e impedidos de entendimento para reconhecer o Senhor, mas a sua graça tem sido maior do que os nossos pecados, e o teu amor nos amado de maneira incondicional, nos trazendo aqui para viver a vida de comunhão no Espírito, ó Deus querido, e podermos ouvir a tua palavra, cantar louvores, glorificar o teu nome. Nós te louvamos por isso e pedimos a tua bênção nessa hora sobre o nosso coração, pela instrumentalidade da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar, queridos. Nós recebemos aqui na sexta-feira, última sexta-feira, um irmão muito querido que veio acompanhado da sua banda. Ele é de uma igreja irmã. O seu nome é Áquila Tavares. E ele é um irmão que compôs uma música que nós cantamos frequentemente aqui, nos domingos, geralmente à noite. A música diz assim: quando te recebi, falando do Senhor Jesus, quando te recebi, eu logo percebi algo diferente em mim. É a tua presença aqui. Continua ele. Tudo em mim mudou, e hoje eu sei quem sou. Sou filho amado e apaixonado por ti. Só quero retribuir o teu amor. Faz desse lugar um pedacinho do céu, que eu seja a expressão da tua glória. Invade os corações, rompe as prisões, pois eu carrego em mim a tua glória. E à medida que esse irmão foi cantando e ministrando, depois expôs a palavra, ficou claro de uma forma assim muito nítida o seu coração cheio de amor e cheio da docilidade que só tem aqueles que possuem em plenitude o Espírito de Deus. Isso me contagiou. Estava extremamente cansado, pedindo uma renovação a Deus, mas como é bom você conviver com pessoas cheias do amor de Deus por Jesus. Gente que ama Deus por força da presença do Espírito na sua vida. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos também
como, por exemplo, o apóstolo Paulo, que se punha de joelho frequentemente para a igreja em Éfeso e toda a cristandade conhecesse esse amor de Deus, experimentasse, fosse perpassada por esse amor de Deus que está em Cristo Jesus, que o conhecesse na sua largura, no seu comprimento, na sua altura, na sua profundidade, e fosse a resposta de Deus, o corpo de Deus, aonde quer que a igreja se encontrasse. Nós, como foi falado aqui há pouco, estamos vivendo dias difíceis, um momento de profunda polaridade, agressividade, estranhas ao Evangelho de Jesus, que muitas vezes nos leva a celebrar e a desonrar, a denegrir pelos meios de comunicação a imagem de um político ou de outro, de um partido que se afeiçoa a você ou não, mas o fato é que muitas vezes nós celebramos, nos alegramos e divulgamos o estado crítico que o nosso, muitas vezes, semelhantes se encontram. Eu creio, irmãos queridos, que nós estamos precisando de um batismo desse amor presente do coração de Áquila. Nós estamos precisando um pouco mais desse anseio do coração do apóstolo Paulo de conhecer a largura, a profundidade, a espessura do amor de Deus no nosso coração. E com base naquilo que eu acho que é uma verdade em relação a mim e a você, eu tenho uma boa notícia nessa manhã. E a boa notícia se encontra em Romanos capítulo 5, verso 5, quando Paulo diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Eu não amo porque eu simplesmente decido amar. A minha decisão precisa estar respaldada, impulsionada pelo Espírito Santo, que coloca esse conteúdo incondicional do amor de Deus na minha vida e me faz ser misericordioso, longânimo, compassivo com o próximo. Seja ele quem quer que seja. É o amor de Deus que nos constrange. É o amor de Deus quem nos dá uma visão real de quem verdadeiramente nós somos. Porque frequentemente nós nos achamos melhor do que a pessoa alheia. Nós nos achamos mais santos, nós nos achamos mais amorosos, nós temos muitas vezes uma santidade que repele quando, com base nas Escrituras, deveria acolher. Nós queremos mostrar aquilo que devemos esconder e esconder aquilo que nós devemos mostrar, porque precisamos mais do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, o que nos faz ser mais misericordiosos, andar a segunda milha, entregar a nossa túnica, virar a outra face, viver de fato a vida cristã que alegra o coração de Deus e impacta as pessoas que conosco convivem lá do lado de fora. O chamado cristão é lá para o lado de fora, não é para nós apenas nos alimentarmos, sabe, nos deliciarmos com a presença de Deus aqui, sem que isso tenha uma reverberação lá fora, na sua casa, no seu setor de trabalho, na sua faculdade, aonde quer que você se encontre. Não faz sentido se deliciar no amor de Deus, sem dar às pessoas o privilégio de conhecer esse mesmo amor.
E é exatamente por isso que Paulo vem doutrinando a igreja em Éfeso, vem falando sobre a vida cristã, mas lá pelas tantas, no capítulo 5, antes de concluir com o capítulo 6, ele fala de uma necessidade premente, sem a qual nenhuma doutrina será vivida, nenhuma vida cristã será experimentada por mim ou por você, quando formos colocados em xeque. A semelhança do que temos ouvido na exposição das 7 cartas do Apocalipse. E é então que Paulo abre o capítulo 5, verso 18, dizendo: não vos embriagueis com vinho ou com qualquer outra coisa que seja, que faça você perder a sua lucidez, a sua consciência cristã, uma prática coerente com aquilo que você sente e escuta nesse lugar, mas enchei-vos do Espírito Santo. Com isso, em 5 minutos, eu quero responder a 4 perguntas. A primeira é: por que se encher do Espírito Santo? Se Paulo fala sobre a sua importância para vivermos tudo aquilo que você conhece como vida cristã, porque o verbo, o modo verbal se encontra no imperativo. Paulo não está perguntando, Paulo está afirmando. Paulo está dizendo a maneira como eu e você, na qualidade de igreja de Cristo, devemos viver, e por isso ele dá uma palavra imperativa dizendo: enchei-vos. Para quem quer amar a Deus e o próximo, enchei-vos. Para quem quer viver uma vida cristã bonita, ser engajado na missão de Deus, construir uma família abençoada, ter filhos que confiram paz ao seu coração, Paulo está dizendo: enchei-vos. Ser cheio nessa perspectiva não é uma alternativa, mas um imperativo bíblico, uma necessidade do nosso coração. Segunda pergunta: quem deve ser cheio do Espírito? Todos. Eu, você, o conselho da igreja, os pastores. Esse não é um privilégio de alguns, mas uma possibilidade de todos. Não precisa de pedigree, não precisa de qualificação social ou intelectual, quem sabe financeira. A vida plena do Espírito está facultada a cada um de nós, hoje aqui pela manhã. Crianças, adolescentes, jovens, senhores e senhoras podem continuar sonhando com o reino de Deus. Não se deixe limitar pelas suas dores corporais, pela sua idade avançada, porque os vossos velhos vão sonhar, os jovens vão profetizar, as crianças podem se alegrar em servir nesse grande projeto de Deus, colocado na minha e na sua direção. Terceira pergunta: quando devemos ser cheios do Espírito Santo? Hoje, aqui e agora, porque o verbo imperativo se encontra no presente. Enchei-vos está no presente. E o imperativo há dois tipos, 2 dimensões. Uma é uma dimensão acabada. É aquela palavra que Jesus dá àqueles serventes para levarem as talhas no casamento de Caná da Galileia e encherem uma vez só aquelas talhas que seriam transformadas em vinho. Mas quando Paulo fala aos Efésios, dizendo enchei-vos do Espírito, ele não está dando uma ordem, um imperativo acabado, mas continuado. Significa dizer que eu e você precisamos constantemente estar renovando a nossa vida na presença de Deus pelo Espírito de Jesus. Quarta pergunta: como devemos ser cheios do Espírito Santo? E aqui, irmãos, a voz do verbo imperativo é passiva, significando dizer que eu não devo
dificultar o preenchimento do Espírito. Eu preciso ser um cano desentupido. Eu preciso ser uma bacia virada para cima, para Deus me encher por meio da sua palavra e por meio das orações. O que eu e você precisamos é evitar com o arrependimento o entristecimento do Espírito. Porque toda vez que entristecemos o Espírito, o brilho de Deus se apaga em nós, a nossa força é ressequida e nós precisamos voltar para Deus. Se esse for o seu caso, grande possibilidade nessa manhã de você se voltar para Deus em arrependimento, quebrantamento e súplica. Paulo, então, vai dar continuidade dizendo que a vida cheia do Espírito, ela acontece quando a gente se coloca em disponibilidade diante de Deus, em vigilância diante da vida, dizendo: vocês se enchem do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. É a maneira como vocês se relacionam, como vocês falam uns aos outros. Vocês se enchem do Espírito, dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quando as coisas estão favoráveis e quando não, dando graças a Deus, porque você sabe quem Ele é, você conhece o seu caráter e Ele é bom. E vocês se enchem do Espírito quando vocês se sujeitam uns aos outros no temor de Cristo Jesus. Pai querido, oramos nessa hora, agradecidos porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado grande possibilidade de sermos pessoas extraordinárias, de vivermos uma vida em novidade, de termos sentido diário ao acordar. Louvamos o Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou à deriva, o Senhor nos chamou para um grande propósito, um propósito que não é cá da terra, mas acontece aqui na terra. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor tem contado com gente tão imperfeita e débil como eu, mas a Tua graça é melhor do que a vida, o Teu amor, Senhor, o Teu amor tem nos feito bem, Senhor, tem sido o maior e melhor remédio para a nossa vida, e nele, Senhor, nele, as pessoas se encantam, as pessoas se descobrem o Senhor, as pessoas mudam de vida. Jesus, as pessoas começam a viver para a eternidade. Nós louvamos o Teu nome e rogamos, batiza-nos com o amor do coração de Áquila, batiza-nos com o amor do coração do apóstolo Paulo, e Pai querido, batiza-nos com esse amor veiculado pelo Espírito Santo, que nos outorgou, Deus querido, que nos capacitou para sermos a Tua imagem e semelhança, Deus querido, nessa missão do Senhor aqui na terra. Não permita, Pai, que a gente ouça isso e saia daqui da mesma maneira que entrou. Não permita que a nossa vida seja assim, departamentalizada, vida em casa, vida na profissão e vida na igreja. Ajuda a gente a ter uma única vida, Pai, uma vida que glorifica o Senhor aonde quer que nós estejamos, em nome de Jesus, amém. Vande.